é um padrão de autossabotagem. Tá? O que é uma autossabotagem? É você atrapalhando a você mesmo. É você se dando metas, se dando objetivos, você que tem coisas importantes a realizar na sua vida e você mesmo deixa para depois. Tá? E é importante entender o seguinte: ao se auto-sabotar, você está se prejudicando. Você é como diria um padre amigo meu, tem pessoas que nem precisam ter inimigos, porque elas mesmas já são seus próprios inimigos. Então vamos aí repetir. O assunto de hoje do nosso programa é o famoso deixar para depois, a procrastinação. Nós estamos aqui com o Marcelo Castelo, eu, Edilson Filho, e o nosso querido amigo também, Rondinelli Palhares, hoje com você falando sobre esse assunto. Será que você, aí no seu dia a dia, tem aquele costume de deixar para depois? Ou você conhece alguém assim? O programa de hoje está especial, porque nós vamos falar sobre esse assunto. Nós que já estamos aí no último mês de 2016, quantas coisas nós deixamos para depois e acabamos não fazendo? A gente diz assim: eita, esqueci de te ligar, ei, esqueci de fazer isso. Cuidado, você pode ter aí embargado muitos projetos na sua vida, até de realização pessoal, né, Marcelo? Porque você simplesmente deixou para depois e esqueceu. Agora, uma coisa importante aqui, assim, eu queria falar duas coisas que me ocorreram agora. A primeira é que quando você está procrastinando, você está deixando para depois alguma coisa, para algumas pessoas isso é uma forma de se expressar. Tá? É uma forma de você, de repente, demonstrar sua discordância com algo. Alguém lhe pede alguma coisa, seu marido lhe pediu alguma coisa, e você, por não ter coragem de se expressar, tá? Você simplesmente procrastina, você vai deixando para depois, para depois, para depois. E é importante entender o seguinte: existe uma passagem bíblica onde Deus fala sobre isso, né? Deus fala dos dois irmãos que confiada a eles uma tarefa, e um diz que não vai fazer, que não quer, mas vai. Ele cai em si, toma consciência e vai lá e faz. E outro diz: vou fazer, conte comigo. Enfim, vai fazer, se prontifica, mas não faz. Eita, você conhece alguém assim? Que diz que vai fazer uma coisa e não faz, o outro que mais ou menos fica aí pensando e tal e acaba não fazendo? Bom, o programa de hoje está assim. Quer participar? Entre em contato conosco pelo WhatsApp DDD 85-981 174241. Vou repetir aí nosso WhatsApp DDD 85981174241. E se você quiser ligar para falar com a gente, fazer uma pergunta sobre o assunto, o nosso DDD 85, telefone 3264-1863. Vale relembrar, viu, Marcelo, que nós estamos com o programa de rádio no YouTube. Então, se porventura você perdeu o programa, perdeu o começo do programa, quer indicar esse programa para alguém, tá muito, muito simples mesmo. É só entrar aí no nosso blog dicadecoach.com.br e no nosso blog você vai acessar lá o link do YouTube, vai ter lá todos os nossos vídeos. Fique bem à vontade. Eu tô até agora dando um tchauzinho pra câmera, o Rondinelli tá aqui do nosso lado. Não se preocupe, é preocupado que tá de bermuda. Hoje, vou revelar, tá todo mundo de bermuda, certo? É a primeira vez que eu vejo o Rondinelli de bermuda, rapaz. O homem só anda empalitosado na beca. Então, assim, Rondi, antes da gente continuar, cara, se apresenta aí pro pessoal. Quem é você? Se apresenta aí pro nosso ouvinte. Fala, pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui, Marcelo, Edilson, obrigado pela oportunidade. Eu sou o Rondinelli Palhares, eu sou diretor de uma empresa chamada Academia de Mudanças, que traz a proposta do próprio nome, né? Trazer mudança à vida das pessoas através das ferramentas do processo de coaching. Hoje, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Tu já vai entrando se apresentando, a gente entra com pergunta. No Academia de Mudanças, cara, você percebe, a gente está falando de procrastinação, né? Você percebe muitas pessoas com procrastinação, que tem essa dificuldade. Como é que funciona isso lá? Eu acredito, eu não tenho isso percentualmente falando, não há um questionário para isso, mas à medida que o processo vai acontecendo, que o treinamento vai acontecendo, as pessoas, e eu tenho mentores que acompanham um determinado grupo de pessoas, fica bem evidente que 90, 95%
por que não dizer 99,17% das pessoas não realizaram as coisas em suas vidas porque estão deixando para depois. Nossa, olha, então A pergunta é se você está nos 99,17% ou nos 0,83% que se salva. Que vão até o fim, né? Olha, o programa de hoje está super especial. Quer aí nos ajudar vamos dizer assim, a promover essa mudança, essa academia de mudança? Entre em contato agora com o seu amigo, liga para ele, pede para sintonizar na nossa rádio Shalom 690M. E, claro, segue a gente aí pelo Instagram. O nosso Instagram é @dica de coach. E se você quer fazer uma pergunta aí para o Marcelo, para mim, ou para o nosso querido amigo Rondinelli, DDD 85, é o WhatsApp, tá? DDD 85 981 17 4241. Assunto agora é procrastinação. E aí, a gente já falou um pouco sobre o que é a procrastinação, mas vou lançar essa pergunta aí para o Rondinelli. De onde vem a procrastinação? Como é que isso se instala dentro da gente? Faz parte de um perfil? Eu começo e tu me ajuda. Vamos lá? Vamos bater essa bola aqui. Porque essa resposta ela é complexa, cara. Gente, de onde pode vir? Rony, primeiro você está chegando hoje a primeira vez com a gente, o nosso ouvinte ele tem um caderninho do coach. A gente já pede que ele tem um caderninho para ir anotando as coisas, né? As perguntas. Então assim, pega o teu caderninho aí, teu caderno do coaching, e anota de onde pode vir a tua procrastinação para você ver onde é que você se encaixa. Eu vou dando aqui algumas gerações e o Rony vai completando. Primeira coisa, você pode ter uma péssima gestão de tempo e um péssimo estabelecimento de metas. Você pode estar estabelecendo muita meta para pouco tempo. Tá certo? Então, essa é uma primeira origem de uma pessoa que procrastina. A segunda coisa, você pode ter um perfil que ele tenda a buscar uma perfeição muito forte nas coisas. São pessoas para as quais eu digo sempre assim, antes feito que perfeito. Você pode estar entrando num ciclo de uma autocobrança de perfeição, né, onde essa busca da perfeição lhe leva a não realizar. É o que a gente chama às vezes também de armadilha do conhecimento. Você tem um projeto para pôr em prática, mas você estuda, e é bom que você estude, é bom realmente, mas muitas vezes você tem que ir lá e fazer, e aprender quebrando a cara mesmo, né? Então pode ser que você esteja nesse perfil do antes feito, esperando a perfeição, né? E para ti eu te digo antes feito que perfeito. E tem ainda uma terceira fonte de procrastinação, que ela pode vir de um erro cognitivo, gente, assim, de um erro cognitivo que é uma forma de pensar distorcida, errada, que nós chamamos de intolerância à frustração. Então, a pessoa que ela é intolerante à frustração, ela pode tender a procrastinar. Por quê? Porque ela prefere não fazer do que fazer a coisa e se frustrar com aquilo ali. E, Rony, assim, eu estou falando de três percepções minhas, né, das minhas sessões. Você percebe ainda alguma coisa fora disso? Enriquece alguma coisa nisso aí? Primeiro, enriqueceu a minha vida, né? Eu não tinha pensado nessas três possibilidades, nessas três fontes. Quando você mencionou comigo o tema do programa de hoje, eu fiquei a pensar justamente de onde vem isso. E o meu maior laboratório fui eu, sabe? Eu acho que eu tenho liberdade aqui para citar uma frase do NA ou do AA que diz assim, né? Eu tô limpo só por hoje, né? Eu sou fulano de tal, estou me libertando da procrastinação dia a dia, limpo só por hoje, porque eu tenho essa tendência. É um padrão teu que você percebe? Infelizmente, é um padrão de crescimento meu, de deixar as coisas para depois. Mas com o próprio exercício do coach eu tenho conseguido me libertar disso. Fazendo essa análise dentro da minha própria vida e não buscando conceitos tão ricos como você apresentou, eu acredito que a a procrastinação, ela vem de pessoas que sempre tiveram tudo em suas mãos. Repito, falando de mim mesmo. Pessoas que eu pouco precisei me movimentar na minha vida para ter alguma coisa. Isso, Geraldo, te interrompendo um pouco para você continuar, tá? Era exatamente isso, porque se a gente for aprofundar esse tema de intolerância à frustração, ele surge de onde? De crianças, jovens, que tiveram todas as suas necessidades atendidas.
Então, atenção, você, pai, mãe, que a sua grande preocupação é em dar o melhor celular para o seu filho. Talvez o seu filho precise de limite. Eu até acrescento. Pode falar agora? Sim, claro. Eu até acrescento, né? Não só a questão de essa família ter uma quantidade grande de recursos financeiros, mas até uma família mais simples, se a mãe ou o pai começa a dar tudo para o filho, tentar tolher dele as possibilidades de dar responsabilidade, ele acaba aí, vamos dizer assim, tendo sempre alguém que fazer por ele, né? Ele acaba não fazendo, né? Eu trago em mim, como você falou, não é uma questão de bens, né? De recursos financeiros, é uma questão de comportamento mesmo. Eu trago muito para a minha vida uma frase do saudoso Samitiba, que no seu livro Quem Ama Educa, ele mencionou que nós éramos, e nós três eu acredito que somos de fato, e alguns dos ouvintes com certeza, da geração pescoço e pé. Ele queria o seguinte, o Samitiba dizia que antigamente as crianças sentavam à mesa para jantar e o pai tirava o peito e a coxa do frango e deixava para o filho o pescoço e o pé, para que ele entendesse que para ele merecer a coxa e o peito ele teria que fazer alguma coisa. Então muitas das pessoas, e aqui eu posso dizer de mim e de alguns clientes que eu atendo, eles estão na geração, eles vêm da geração coxa e peito. Eu não preciso fazer nada para ter algo de bom. Simplesmente esse algo bom vai chegar para mim e aí eu vou ter as coisas pelo acaso. Eu não preciso fazer nada. Isso gera procrastinação. Vai acontecer. Isso é interessante porque a gente vai além do assunto procrastinação e vai falar até da questão da própria educação que a gente precisa dar. Foi um assunto que nós já abordamos no programa e esse exemplo me lembrou um exemplo do meu primo. Eu tenho um primo que ele mora no interior e devido ao trabalho que ele tem uma certa... Ele vive muito bem financeiramente. E seria o risco ele criasse uns filhos, dando tudo. E o que eu acho interessante é que esse meu primo é empresário, né? Ele é fazendeiro. E é interessante porque o que ele faz com as filhas dele? Ele incentiva as filhas a produzirem coisas, elas fazem tercinhos, né? Para vender para os próprios familiares. E assim, não como tipo uma mesada delas, mas ele foi ensinando o valor do trabalho. Eu acredito que, Marcelo, uma das formas de a gente conseguir vencer a procrastinação, talvez você fale sobre isso, é reconhecer a necessidade e o valor de cada coisa, né? Utilizar o valor que nós temos na nossa vida como combustível, porque não dá para ficar a vida toda recebendo nas mãos as coisas, né? Chega um momento da vida que você tem que ir atrás da coxa, ir atrás do peito mesmo, né? E tem que merecer, tem que merecer. E olha, eu gostei dessa mudança de rumo assim na conversa, mudança mais dentro do tema, né? A gente começa a falar de educação, por exemplo, o Rondinelli é pai recente, né, Rondi? Tem um filho de 2 anos, é isso? 2 anos, 5 meses. É a idade da minha sobrinha, cara, e eu converso muito com minha irmã isso, que é uma realidade difícil para os pais, eu entendo assim, é uma vida muito corrida, né? Então, às vezes você não consegue dar hoje a mesma atenção que na época dos nossos pais, nossos avós se davam para os filhos, mas eu converso muito isso com minha irmã, sabe, assim, o quanto, assim, na ânsia de ser bons pais, você não pode estar, sem querer, assim, tirando do seu filho essa noção de merecimento, sabe, assim, muitas vezes eu conversando com minha irmã, e sou padrinho da minha sobrinha, e falo isso para ela, você vê a criança já com, eu quero, tá bom, você quer, agora vamos ver o que você merece, de forma lenta, né, gradual, na medida da cogniçãozinha dela, que ela entende, mas entender que não é querer ter, Então é bem interessante esse assunto, Geração Pescoço e Pé. Eu vou ler esse livro, viu? Eu pedi que você repita aí o nome do autor e o nome do livro, né? O nome do livro Samitiba, Quem Ama Educa. Quem Ama Educa. E Samitiba. As últimas edições traz até uma coautoria da filha dele, que infelizmente eu não recordo o nome. Mas em Samitiba, Quem Ama Educa, não tem erro. Muito legal, viu? Você que está nos acompanhando agora, quer fazer uma pergunta para a gente? Tá aí, é a sua... Não procrastine, né? Pega o telefone agora, não deixe para depois, agora o assunto é esse, tá no tempo, no time. Então, telefone 3264-1863 e o nosso WhatsApp DDD 85-981-174241. Uma coisa que eu acho que podia ser... Eu queria, então, assim, se tiver alguma participação sobre isso, eu ficaria muito feliz, era entender o seguinte: você que está aí ouvindo, que se percebe uma pessoa que procrastina, que deixa as coisas para depois, eu queria que você fizesse 2 perguntas sobre isso. Primeiro, o que você ganha
com esse atual padrão de comportamento? O que você ganha em procrastinar? E a segunda pergunta é, o que você está deixando de viver? O que você está deixando de provar na sua vida? Mesmo que tenha um pequeno risco, aí, um médio ou um grande risco de fracasso, como a gente entende. Mas aí eu volto para a pergunta, o que você está deixando de ganhar? Quais os aprendizados que você não está tendo? Quais as experiências que você não está vivendo? Quais as alegrias que você não está sentindo por não tentar? Por não fazer o seu melhor dentro daqueles recursos que você tem? Volta àquela frase, antes feito que perfeito. Gente, perfeição não existe, só Deus é perfeito. A gente vai, por exemplo, eu posso compartilhar a experiência aqui e peço para o Ronde falar um pouco sobre isso, que o Ronde tem uma academia de mudança, né, esse curso que eu não fiz ainda, mas, cara, só escuto falar bem, né, porque ele está aqui. Nós aqui da Sky temos os nossos cursos, né, tem um Decisões de Controle, curso na espiritualidade, está vindo curso novo aí no próximo ano. E olha, como a gente aprende fazendo? Por exemplo, tu já fizeste quantas academias de mudança? 30. 30. Cara, se você fosse dar uma nota pro primeiro e pro 30º de evolução, né? Qual seria, hoje, com a visão que você tem hoje, né? Tenho certeza que quando você fez o primeiro, é nota 10, né? Assim, é um 9. Sem dúvida. E hoje, quando você consegue olhar pro 30º e pro primeiro, como é que você compara um e outro? Foi fazendo. Fazendo, né? Foi fazendo. Para fazer o primeiro, eu procrastinei bastante. Mas eu vi que eu precisava fazer e que eu entendi isso, sabe, Marcelo? Antes feito do que perfeito. Eu entendi isso na minha vida. Eu fiz o primeiro lá atrás, foi muito bom, mas muita insegurança naquele momento. E aí o segundo, o terceiro, hoje é incrível como estar na 30ª edição e partir para a 31ª edição é tranquilo para mim. É um tema que já vem disseminado ao longo de vários anos, que, claro, sofre as suas alterações, as suas adaptações, desculpe, sempre para melhor, mas até o próprio retorno das pessoas, o retorno dos clientes, o acompanhamento, me levam a crer que essa evolução, ela foi, não vou dizer de 100%, porque ainda há para melhorar, mas 95%. Ainda tem umas 100 edições aí para acontecer, né? Gente, olha só. Ronde, deixa eu fazer uma pergunta. A gente tem uma média, nós aqui da SEA, os nossos cursos, vamos dizer que tem média, já fizemos curso para mais de 100 pessoas, mas vamos dizer que tem uma média de 40 pessoas. Cara, você tem uma noção assim, empírica mesmo, de quantas pessoas você tem por média em turma? Se você tirasse a turma, teve mais, teve menos? A média, média de pessoas em turma, 76 pessoas. Gente, vamos lá, 76 pessoas. Agora você multiplica isso por 30. A gente está falando de 2.100 pessoas. Imagina que se o Rondinelli não tivesse feito o primeiro, tá? Gente, aqui a gente não está para fazer propaganda de ninguém, tá? É só um fato. Tem pessoas sim que são impactadas positivamente, tanto é que ele está na 30ª, se isso não acontecesse, não aconteceria a segunda edição, a terceira. Imagina que 2.100 pessoas perderiam a chance de receber algo de positivo na sua vida por a procrastinação de uma pessoa. Eu queria que você pensasse nisso agora, você que talvez seja um pai ou uma mãe, você que pode ser um coordenador de uma comunidade religiosa, você que é funcionário, você que é empresário. Quem está sendo prejudicado pela sua procrastinação? Quem está sendo? Porque você pode estar acreditando que só você se prejudica, mas isso não é verdade. Você pode estar prejudicando, provavelmente de forma inconsciente, outras pessoas por procrastinar. Por quê? Porque tem coisas na vida que é você quem tem que fazer, que o talento é seu, o dom é seu. E uma coisa interessante, Marcelo, pesquisando, a Universidade do Colorado vai dizer que a procrastinação ela é uma quebra do autocontrole. E nós temos aí um assunto sempre muito bom, que é as decisões de controle, vamos dizer assim, né? Sim. Como é que a gente conseguiria relacionar, Marcelo, uma decisão de controle, ou seja, para manter o controle da minha vida, afastar aí a procrastinação, né? Uma coisa que eu vi já adiantando é que nessa pesquisa a frase que eles mais escutaram é o seguinte: eu procrastino porque eu sei que ainda posso fazer isso amanhã. E aí, quebra ou não o autocontrole a procrastinação? Completamente, rapaz, isso aí está no que eu chamo na categoria do EPP. Para você que está em casa que nunca ouviu, o EPP é engano próprio profundo, viu, gente? Você está se enganando
de forma cruel. E não sei se te responde disso, mas eu vi uma situação agora claramente de uma mudança de um padrão de procrastinação no último curso que tivemos agora. A gente estava fazendo decisões de controle, né, sábado e domingo, inclusive eu não estava aqui com vocês, e eu recebi esse feedback depois da coach que acompanha esse cliente. Essa coach, ela indicou o cliente dela para fazer o treinamento com a gente, e era uma pessoa que tinha, olha só, o que é uma procrastinação. Ela tinha que, essa pessoa, um homem, chama o Paulo Roberto, um abraço aí para ele, estiver nos ouvindo, e ele tinha uma decisão a tomar, uma decisão profissional. E quando a gente começou a trabalhar as alavancas, as decisões, tudo, ele teve uma oportunidade de interagir comigo sobre alguma área da vida que ele queria mudar. E a área que ele queria mudar, olha só que interessante, era a área social e familiar. E ele chegou lá para tomar uma decisão profissional. E quando a gente interagiu, ele viu claramente a possibilidade dele aumentar a satisfação com a vida social que ele estava tendo, com a vida familiar, e como essa melhoria de vida social e familiar mudava todos os outros pilares da vida dele, inclusive o profissional e financeiro. E a coach dele, conversando comigo essa semana, que é uma amiga pessoal, ela disse que ele chegou na decisão. A partir de uma mudança de percepção do cenário social e familiar, ele tomou com toda a tranquilidade. E é uma pessoa que tem esse perfil de antes feito que perfeito, é um cara extremamente meticuloso, detalhista, enfim, e ele conseguiu tomar essa decisão que para ele foi, vou usar um termo religioso aqui, foi uma libertação. Ele saiu com outra tranquilidade, com outra clareza, porque ele entendeu que a partir daquela mudança ele tocava a vida profissional dele. Show de bola, viu? Ainda que, utilizando o dado da pesquisa, outra coisa que ele fala, que eu achei bem interessante, e nós vamos falar sobre isso agora, a pesquisa diz o seguinte, da Asp Science: muitas vezes a procrastinação em si é um sintoma e não uma causa. E aí, você que tem em casa aí esse desafio da procrastinação. A procrastinação é um sintoma de quê? O que está talvez doente, enfermo na vida da pessoa? E vale ainda uma colocação interessante, né? Como resistir à procrastinação? Ele vai dizer que é quase uma tentação, né? É uma força que tenta a gente a procrastinar. Sim. Vou deixar esses assuntos pra gente. Nós vamos daqui a pouco pro break, mas quer participar? Nosso DDD é 85, tem muita gente mandando abraço. Eu queria que você fizesse uma pergunta, tá? DDD 85 981 17 4241. Sintoma ou causa, Marcelo? Cara, isso é muito legal, essa pergunta. E acho que a primeira coisa é a gente entender o seguinte, para entendermos se a sua procrastinação, e aí eu ouvi um pouco também o Rodinelli, se é um sintoma ou se é uma causa. Primeiro, vamos entender as consequências disso, né? Quando você olha para a sua vida, você que está procrastinando, adiando decisões, adiando mudanças, tá? Quais são as consequências que você vem percebendo? Eu queria ouvir o Rodinelli, mas eu já adianto, gente, que a gente percebe claramente que pessoas que procrastinam muito, elas têm uma tendência muito forte à frustração. Essa frustração, no nível mais profundo, ela gera depressão, ela gera angústia, tá? E no nível mais profundo ainda, ela mexe com a sua autoimagem, porque ela gera na pessoa um senso de incompetência. Atenção para essa palavra, é uma palavra forte, mas quando você está procrastinando, você está reforçando uma autoimagem de incompetência, de não realização. Então isso realmente... De irresponsabilidade. E hoje eu li uma coisa, cara, que acho que tem muito a ver com isso. O livro que eu estou lendo sobre comunicação não violenta, e o Marshall Rosenberg, o autor, ele fala assim, que pessoas com depressão são pessoas que não atenderam, geralmente, falando de forma geral, né? Não estamos especificando cada caso, mas que ele percebia que muitas vezes o que as pessoas chamavam de depressão eram simplesmente pessoas que não atendiam às suas próprias necessidades. Então, assim, eu tenho uma determinada necessidade financeira, emocional, social, estética, né? Estética, e você não atende, você constantemente não atende essa necessidade, até porque você não tem, talvez, clareza sobre ela. E ao não atender a sua necessidade, você gera em você depressão. Então, primeiro isso é a consequência. E a partir daí vamos entender sintoma, causa. Bom, o que você vê sobre isso, cara? Até nos teus atendimentos individuais também. Partindo desse ponto de vista que você propôs, há consequências, né? Se há consequências como frustração,
como depressão, nesse ponto de vista, a procrastinação ela passa sim a ser um sintoma. Ela passa a ser um sintoma de algo pior que vai acontecer. Isso eu acredito que possa definir o sintoma. Muito embora eu também acredite que possa ser uma causa, baseado no que a gente falou anteriormente. Uma vida de acomodação gerou a procrastinação. Mas muito interessante a pergunta da pesquisa, há de se estudar melhor sobre isso, particularmente eu, para saber se enquadra melhor em sintomas ou em causas. Mas eu entendo Varia, os dois pontos de vista. Nos dois é válido. E tem uma coisa interessante que ela vai dizer também o seguinte, muitas vezes as pessoas procrastinam as tarefas porque olham as tarefas não como experiências a serem vividas, mas como desafios a ser superado. E como a superação tem a ver com uma coisa que vai demandar esforço, a pessoa ela pensa, eu não quero me esforçar, eu posso me esforçar amanhã, hoje eu estou cansado. Eu acho que uma das coisas que pode levar a pessoa a procrastinar é aquela famosa frase, mas ninguém é de ferro, eu mereço descansar. Nossa. E aí acaba causando isso, né? Com certeza. Bom, quer participar? 3264-1863, fala com a gente, já tem gente ligando aqui, o Marcelo aí vai também falar um pouco sobre como resistir à procrastinação. Vamos entrar no break agora, vocês vão continuando, só para me situar aqui um pouco. Gente, alguma coisa importante que a gente está vendo aqui é que estão chegando algumas ligações e a gente está tendo uma dificuldade hoje de atender. Então, manda a tua pergunta pelo WhatsApp. Você pode ligar também, mas se não conseguir, a gente está tendo uma dificuldadezinha. A gente teve um ouvinte que acabou de ligar, só que como a gente tem vários telefones aqui, a gente não conseguiu atender. Se você ligou, liga de novo que a gente vai para sua pergunta e daqui a pouco nós vamos para o nosso break, né? E o WhatsApp é válido também? Não, o WhatsApp Caso também. a pessoa não consiga? DDD 5981-174241. Bom, aqui já tem uma pessoa aí que colocou pra gente, né? Não colocou o nome, mas já desde agradeço. Ele falou o seguinte, olha, eu me sinto que preciso mudar de emprego e já estou perdendo muito tempo onde estou, há 7 anos. Mas como mudar nessa crise se eu pago aluguel? Gente, pergunta difícil. Eu vou fazer de novo a pergunta, nós vamos para o nosso break, certo? Porque aí é o tempo que a gente atende também as ligações, tem a gente aqui tentando ligar pra gente. E agradeço o nosso ouvinte aí, se ele quiser depois se identificar, a gente manda um abraço aí, já bem customizado para ele. Pergunta é, eu sinto que preciso mudar de emprego, ou seja, procrastinou durante 7 anos essa mudança. Mas ele fala, como eu vou mudar se a crise é grande e eu pago aluguel? Marcelo, será que isso cheira a algum erro cognitivo? Completamente. Daqui a pouco nós vamos responder, porque nós vamos para o nosso break agora. Vocês são muito bons, viu? Cara, tá confortável assim? Se eu soubesse, eu tinha estudado mais. Bichão, Mas tá super confortável? bem, são super à vontade. caiu. Cara, eu vou falar, se tu quiser, eu vou responder isso aqui. Tirar um registro fotográfico. Com certeza. Por favor, mano. E a gente vai fazer o registro também. também. Mas tu já vê esse bicho do treinamento, é só de palitosado. Vou botar pra sociedade ver, viu? Bota, com E certeza. no final a gente pega uma foto. Já? Já. Entra aí, Marcelo. Olá. Você está ouvindo Dicas de Coach. Chamando? Papo aberto. Muito bom. Olá, pessoal. Estamos aqui voltando com microfonia. Cezinha, me ajuda aí. E respondendo o nosso ouvinte, tá certo? Meu amigo, eu não lhe conheço, não sei se seu nome ainda, mas como é que eu poderia te responder, tá certo? Existe, o Edilson levantou a pergunta aí, se existe algum erro cognitivo? Existe, tá? Então, deixa eu te falar assim, alguns pontos importantes, tá? A primeira é a Socorro Costa, né? Socorro, um grande abraço para você, né? E deixa eu te falar algumas coisas. Primeiramente, qualquer decisão que você vai tomar, você precisa estar muito consciente dos seus valores, de que necessidades não estão sendo atendidas nessa situação atual que você está. Eu te perguntaria o seguinte, você está há 7 anos, minha amiga, em 7 anos, em 7 anos você comprou a casa, você nem aluguel, você tem mais que pagar, com bom planejamento, para começar a conversa. Se você tivesse tomado essa decisão há 7 anos atrás, você já poderia estar sendo melhor remunerado, até comprado sua casa e não está mais nem pagando aluguel. Mas eu volto para a questão e te pergunto, olha só, que valores, que necessidades suas não estão sendo, até hoje, há 7 anos, não são atendidas nesse emprego? E o que te mantém?
Olha, eu vivi uma experiência, eu trabalhei em uma grande empresa na área de vendas, né? E várias vezes, e nós da área de vendas, falo isso com toda tranquilidade, tínhamos uma boa remuneração, até uma excelente remuneração. E várias vezes eu vi as pessoas, os meus colegas, se queixarem da empresa. E eu dizia para eles, eu falei, cara, ninguém aqui está obrigado. Se você está aqui é porque você quer. Agora, talvez você não esteja saindo, eu dizia isso para meus colegas. E aí vale para você refletir um pouco. Quer dizer, talvez você